Então, na página 52 da nossa apostila, nós vamos verificar as principais características dos números reais. Veja bem, as principais, mas antes disso, quando a questão não fala nada, nós sempre vamos tratar qualquer número como sendo real. Se eu não disser nada, se o livro não disser nada, o número será sempre real. Caso contrário, ele vai dizer que não é real, ok? Então, essa é a primeira observação. Depois, vamos ver as principais características dos números reais. Então, olha só. Primeira, se eu tiver dois números reais, eu posso somá-los, ou subtraí-los, ou multiplicá-los, ou ainda dividi-los. Não importa o que eu faço, some, subtraia, multiplique ou divida, o resultado sempre será um número real. Então, somar, subtrair ou multiplicar números reais, o resultado é real. Dividir também. Só temos que ter cuidado com a divisão, que é impossível dividir por zero, tá certo? Não existe divisão por zero. Então, quanto é o resultado de 2 dividido por zero? Não existe essa divisão, tá? Nós vamos considerar não existindo. Qualquer divisão por zero não pode. Agora, cuidado. O contrário pode, tá certo? 0 dividido por 2, ok, vai dar 0. Certo? 0 dividido por qualquer valor é sempre 0. Eu só não posso dividir por 0. Então, 0 dividido por 0, a gente também não vai considerar. Isso aqui é uma indeterminação, que a gente chama em matemática. Tá? Então, a primeira característica é essa. Se eu somar, subtrair, multiplicar ou dividir números reais, o resultado será um número real. Segunda característica. Se eu tiver dois números reais, eu sempre posso colocar um no meio deles. Ou seja, sempre vai existir um número real que é maior que o seu um que vem antes e é menor do que um que vem depois. Por exemplo, entre o 4 e 5, ele escolheu colocar o 4,5. Podia ser o 4,6, o 4,57, não importa. Entre o menos 1 e o 0, ele colocou o menos 0,5 e o menos 2 décimos. São ambos números que estão entre menos 1 e 0. Entre 1/3 e 1/2, ele colocou 5 dozeavos. O 5 dozeavos é maior que 1/3 e menor que 1/2. Entre a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 3, ele escolheu colocar o número 3 sobre 2, que é a mesma coisa que 1,5. Por quê? Porque a raiz quadrada de 2 é aproximadamente, símbolo aqui é aproximadamente igual, tá? É um sinal de igual com um tio em cima. É 1,41. E a raiz quadrada de 3 é aproximadamente igual a 1,73. Logo, 1,5 é maior que 1,4 e menor que 1,7, né? Ok? A terceira característica, ele fala da propriedade comutativa. Que é isso? Trocar de posição. 3 mais 4, 4 mais 3. 3 vezes 2, 2 vezes 3. E associativa. O que é isso? Associar. 2 mais 3 mais 5. Eu posso primeiro somar 2 com 3 e depois o resultado somar com 5. Ou fazer 2 mais 5 e depois o resultado somar com 3. Eu posso associar, dado 3 números quaisquer, eu posso somar 2. Somar ou multiplicar, tá certo? Tanto faz. Adição, multiplicação está valendo. Essa adição aqui a gente vai entender como adição algébrica, tá? Além da propriedade distributiva, o que é outra? Comutativa, associativa e a distributiva da multiplicação. Tanto em relação à adição, ele está considerando como adição algébrica, então vale em relação à subtração também. O que é distributiva? É multiplicar pelas diversas parcelas. Vou dar um exemplo aqui rápido. Se eu quiser distribuir essa multiplicação, 2 multiplicado por essa soma aqui, ó. 3 mais 5.
o que é distribuir? É pegar o 2 e multiplicar por 3, aí você encontra 6. Depois multiplica o 2 pelo 5, aí você encontra 10. E depois soma, ó. 6 mais 10, 16. Isso aqui é distribuir. Você podia ter feito assim, ó, somava 3 mais 5, 8. 8 vezes 2 continua dando o mesmo, 16. Mas eu posso usar essa distribuição aqui, tá bom? Existe a propriedade do elemento neutro. Da adição é o zero. O que é que significa elemento neutro? Que se eu fizer a operação, o resultado não se alterará. Então, se eu somar zero a qualquer valor, o resultado sempre será esse valor. 3 mais 0, 3. 0 mais 4, 4. Isso para adição. Para multiplicação, é o 1. Se eu multiplicar 1 por qualquer número, o resultado é sempre esse número. 3 vezes 1, 3. 7 vezes 1, 7. 1 vezes 8, 8. Menos 4 vezes 1, menos 4. Tá? Então, é o que a gente chama de propriedade do elemento neutro. E existe essa quarta propriedade aqui, que é do inverso, né? Todo número real tem um inverso. Cuidado aqui. Muita atenção para essa propriedade. Todo número real tem um inverso. Porém, o zero não tem inverso. Então, o zero é o único número real que não tem um inverso. E o que é inverso? É obter o inverso de qualquer número. Por exemplo, 2 terços. O inverso dele é 3 sobre 2. É inverter a posição. O 2 estava em cima, veio para baixo. O 3 estava embaixo, veio para cima. Então, esses números aqui, esses números, são um inverso do outro. O único que não obedece a isso é o zero, né? Por quê? Lembra que eu falei lá em cima? 0 dividido por 2 é resultado, dá zero. Se eu inverter a posição, 2 dividido por 0, opa, não existe divisão por zero. Isso aqui não existe. É por isso que o zero é o único número real que não tem inverso. Tá bom? Aqui, por que é que o inverso de 3 é 1 terço? Porque eu posso escrever o 3 como sendo 3 sobre 1. Aí o 1 sobe e o 3 desce. Outra forma de dizer isso é, se eu multiplicar qualquer número pelo seu inverso, o resultado sempre será igual a 1. Por que isso? Porque para multiplicar duas frações, 3 sobre 1 multiplicado por 1 sobre 3, eu multiplico os dois números de cima, 3 vezes 1, 3, e os dois de baixo, 1 vezes 3, 3. E 3 dividido por 3 é igual a 1. É por isso que ele diz que se eu multiplicar um número, qualquer número, pelo seu inverso, o resultado sempre será 1. Tá bom? E aqui ele fez isso com 5, olha aqui, ó. O número que ele quer é 1/5. Qual é o inverso de 1/5? É 5 sobre 1. Quando eu multiplico 1/5 por 5, ou 5 sobre 1, tanto faz, 1 vezes 5 dá 5. 5 vezes 1 também dá 5. E 5 dividido por 5, né? 5 sobre 5 é 1.